Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade à aula do artigo 7º da Constituição Federal e agora vamos falar sobre o inciso 13, que fala sobre a jornada de trabalho dos empregados. Pessoal, eu vou colocar aqui o slide para vocês lerem junto comigo. E neste inciso fala o seguinte, que a duração do trabalho normal é não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, tá? É de 8 horas diárias e 44 semanais, facultada, tá? Com essa possibilidade de alteração, a compensação de horários e a redução de jornada, ou seja, ela coloca um limite, mas faculta a diminuição, mediante acordo ou convenção coletiva, tá? E a CLT, pessoal, no artigo 59, ela fala isso também, porém complementa com acordo individual de trabalho, que seria por meio do contrato de trabalho, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui com esse dispositivo, pessoal? Que, a princípio, essa seria uma jornada constitucional, legal, e se o empregado trabalhar nessas condições, ele não teria direito à hora extra, tá? E a extrapolação dessa jornada é que geraria a hora extra, tá? Porém, nós temos profissões regulamentadas por lei, temos possibilidades de contratação com uma jornada menor do que essas, temos a própria CLT regulamentando jornadas diferentes para certos tipos de trabalhadores, tendo em vista as condições de trabalho deles, tá? E que isso tudo acarreta uma possibilidade de extrapolação de jornadas de trabalho que são menores do que essa e que consequentemente geraria hora extra se elas não forem compensadas por meio de banco de horas, por meio de convenção que estipula também esses bancos de horas que a gente vai estudar mais na frente, certo? Então, por enquanto, vocês têm que entender isso e que os intervalos que a gente vai ver mais na frente não computam nesta jornada de trabalho. Tem aqueles intervalos lá que a partir de 6 horas, superior a 6 horas, você tem que ter no mínimo 1 hora de intervalo, até 6 horas tem que ter no mínimo 15 minutos de intervalo, e até 4 horas não tem intervalo. Então, quando a gente fala intervalo, esse período de intervalo não entra na jornada de trabalho, ok? E na prática, pessoal, a maioria das empresas fazem banco de horas, tá? Porque a CLT autoriza o banco de horas semestral, tá? De maneira individual. O que seria o banco de horas? O empregado trabalhou 9 horas por dia, ou seja, ele fez 1 hora extra de segunda a sexta. Porém, em algum dia do mês ou dentro desses 6 meses, a empresa pode verificar quantas horas extras ele fez a mais por mês e conceder folgas a esse empregado para que ele não receba horas extras, né, naquele período que ele fez essas horas extras. Então, através das folhas de ponto, desse controle da jornada, é que a empresa vai fazer esse cálculo se o empregado tem ou não direito à hora extra. Beleza? E aí tem as folhas de ponto digital, as folhas de ponto mecânica, e cabe ao empregador que tem mais de 20 empregados fazer esse controle. Os que têm menos de 20, a CLT diz que o empregador não é obrigado. Porém, os que gostam de ser organizados, eles mesmo assim fazem esse controle e conseguem ir, no decorrer desses 6 meses, ir negociando com o empregado. Mas quando não existe esse acordo de banco de horas, pessoal, aí sim, em tese, não teria essa possibilidade do empregado fazer essas horas extras e não receber. A não ser que o empregador crie uma tese futura dizendo que tinha um acordo tácito, que a gente vai ver aqui no artigo 59, no último parágrafo, se eu não me engano, no 6º, ele fala sobre essa possibilidade do acordo de banco de horas de forma tácita, tá? Então, vale a pena a leitura desse artigo 59 para vocês entenderem melhor. E eu gostaria de repassar algumas informações importantes aqui desse slide para vocês entenderem o que eu estou falando, tá?
o que eu disse para vocês aqui sobre as jornadas inferiores a 8 horas diárias. Por exemplo, telefonista, 6 horas, está previsto lá na CLT. Advogado, jornada diária de 4 horas, salvo se tiver cláusula de exclusividade, que neste caso pode ser de 8. Jornalista, de 5 horas. Então aqui, são algumas profissões que têm a jornada reduzida e, consequentemente, se o empregador não respeitar essas jornadas ou se não houver compensação das horas extrapoladas, vai existir a possibilidade do empregado pleitear essas horas extras, beleza? Tá? Então, cuidado com essa questão. Lembra que nem todos se enquadram nesta regra geral aqui das 8 horas diárias e 44 semanais, tá? E o que acontece, pessoal? O 59 da CLT repete o que está escrito aqui na convenção. E outra coisa que eu acho interessante vocês prestarem atenção é que poderá ser acrescida de horas extras, ou seja, não é uma obrigação para o empregado. Porém, se estiver no contrato, eu entendo que por conta do empregado ser subordinado, ele tem sim que cumprir essas horas extras, tá? Por ser uma necessidade do empregador, faz parte do poder diretivo dele e com certeza o empregador que necessita desta demanda de horas extras, ele coloca no contrato individual de trabalho, consequentemente o empregado se obriga a cumprir essas horas extras, tá? E olha aqui, pessoal, essas horas extras são por dia, ou seja, não excedente a 2. Então, como dentro da semana a gente tem uma jornada de 44 semanais, geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta 8 horas por dia, tá? Lembrando que tem essa 1 hora de intervalo que não conta na jornada, e no sábado 4 horas por dia, tá? E com a possibilidade então de 2 horas extras por dia nos dias que ele trabalha. Então tem essa possibilidade. O cuidado que o empregador tem que ter de não extrapolar além dessas 2 horas, porque aí, pessoal, a gente vai cair num problema social. Existem teses hoje aí na Justiça do Trabalho que falam sobre o dano social, dano que seria por conta da impossibilidade do empregado não ter vida social, tá? E por conta disso, pessoal, se o empregado comprovar que ele não tem mais tempo para a família, que ele não tem mais tempo de fazer um curso para se profissionalizar, que ele não tem mais tempo de ter um lazer, de viajar por conta do trabalho, e que isso é algo habitual, que às vezes gera até uma doença, né, de estresse, de depressão e etc., o empregador corre um risco, sim, de ser condenado por dano moral, tá? Além das horas extras, se elas não forem pagas, mas o empregador que age de forma correta, o que ele vai fazer? Vai pagar de forma correta ou vai mandar o empregado compensar essas horas extras. Lembrando que, como existe a possibilidade de banco de horas semestral, a maioria dos empregadores hoje faz esse tipo de banco de horas. E ainda tem o do sindicato, né, que tem sindicato que faz o banco de horas anual, que aí a possibilidade de compensar é maior ainda, principalmente aquelas empresas que têm uma atividade sazonal, ou seja, uma demanda maior em uma época do ano e de repente ela tem uma demanda decrescente com a possibilidade aí de dar folgas para os seus empregados, já que não tem demanda de trabalho, beleza? Então fiquem atentos a essa questão. E outra coisa que eu queria ressaltar com vocês é como calcular as horas extras, pessoal. Quando a gente fala em extrapolação de jornada, o empregado ele tem um acréscimo sobre a hora dele, que é de no mínimo 50%, tá? E como que a gente calcula esse acréscimo, pessoal? Existem várias súmulas que falam sobre o divisor mensal para apurar o valor da hora do trabalhador. E vamos a alguns detalhes aqui. Eu já vou direto aos divisores para vocês entenderem. Depois vocês vão atrás dessas súmulas para verificar que eu estou falando a verdade. Para o empregado que trabalha 44 horas semanais, as empresas elas usam um divisor 220 para apurar o valor da hora. Ou seja, se o cidadão ganha R$2.000, vocês vão pegar esse valor dividido por 220.
e vai apurar o valor da hora dele. Apurado o valor da hora dele, basta crescer no mínimo 50%, se não existir outro instrumento coletivo, né, uma convenção ou um acordo coletivo dispondo sobre um valor maior. Né? Tem convenções que falam que é de 70%, 80%, 60%, até 100% eu já vi. Então tomem cuidado, porque às vezes vai ter convenções estipulando valor maior do acréscimo de hora extra. Tá? Então é um cálculo tranquilo. Vamos imaginar que o valor da hora do cidadão deu R$10, vai ser o valor da hora extra dele R$10 mais 50% de R$10, ou seja, R$15, tá bom? É uma conta bem tranquila, e quanto mais horas extras ele fizer no mês, né, ele vai ter esse acréscimo e vai ter que receber no mês subsequente, se não existir banco de horas e acordo coletivo ou possibilidade de compensação. As empresas que têm geralmente não pagam, manda folgar. Então, essa conta é para o trabalhador que trabalha 44 horas semanais. Para aquele que trabalha 40 horas semanais, vamos imaginar agora o de segunda a sexta, que trabalha aí 8 horas por dia, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 vezes 8, 40 horas semanais. Lembrando que intervalo não entra na jornada. O divisor para esse caso, pessoal, é 200. Tá na súmula também. Depois eu vou passar aqui para vocês. Então, neste caso, vamos imaginar um cidadão que ganha R$2.000. Vocês vão pegar R$2.000, dividir por 200 e vai chegar o valor da hora dele. Tá? Achado o valor da hora, vocês vão crescer com no mínimo 50% se não houver convenção coletiva dispondo sobre um valor maior, tá bom? E tem também aquelas situações de empregados que trabalham 6 horas por dia ou trabalham 12 por 36. Nessas situações, pessoal, como a jornada mensal deles é menor, o divisor utilizado é de 180, tá bom? Então temos também essa possibilidade do divisor de 180. E tem as jornadas ainda menor, por exemplo, do advogado, de 4 horas diárias. Nesses casos eu já vi jurisprudência no TST dizendo para usar o divisor de 100 mensal, tá bom? E aí você acha o valor. Então, quanto menor o divisor, maior será a hora de trabalho desse cidadão, para depois acrescer o adicional de 50% que a gente tem que remunerar mais para esse empregado. Então é assim que a gente calcula as horas extras. E quando a gente acha o valor semanal, pessoal, eu vou fazer um seguinte exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar o seguinte: um cara que ganha R$2.000, trabalha de segunda a sexta, né? E a gente vai usar o divisor 200. A hora dele é R$10, tá? E ele fez o valor da hora dele é R$10, mas adicionado com 50%, né? Ó, vai dar 5 mais os R$10, a hora extra dele é de R$15. Então vamos imaginar que esse cidadão fez 5 horas extras por semana. Ele tem direito então a R$75 por semana de hora extra. Agora uma continha aqui para ajudar vocês é que quando a gente vai apurar o valor por mês, a gente não fica fazendo aquele cálculo lá se o mês tem 28, 31, 30 dias, não. A gente faz uma média de 4 semanas e meia, que na verdade não é 4 semanas e nem 4,5 semanas, a gente multiplica por 4,3. E aí o que acontece? Esse empregado teria direito aqui a R$322,50 por mês, tá? De acordo com as horas extras que ele realizou. Depois disso, você vai multiplicar por quantos anos ele trabalhou, vamos imaginar que sejam 15. E aqui você vai chegar ao valor. E se aí no último mês ele trabalhou só os 15 dias ou só os 14 dias, você vai proporcionar aquele valor das horas extras de acordo com os dias trabalhados, tá? Geralmente quem atua na prática usa o PJE Cálculo para fazer esse tipo de cálculo, tá? Porque quem faz aí no canetão já está um pouco ultrapassado, inclusive nas planilhas de Excel também. Hoje o PJE Calc é a ferramenta mais utilizada para fazer um cálculo exato sobre essas questões, porque tem feriados, tem dias que tem suspensão por algum motivo, enfim. Então realmente é algo trabalhoso. Então a gente faz de fato um valor aproximado,
né? A gente não faz aqui na prática aquele valor exato, não. A gente tenta chegar o mais próximo possível, tá bom? E lá na audiência a gente tenta fazer um acordo, né? É aquela história, não vamos brigar por conta de 100, 200 reais, não. Vamos tentar chegar no meio termo aqui. E outra coisa que eu queria explicar para vocês, pessoal. Vamos voltar aqui ao valor de R$322 e R$322,50. Deixa eu escrever aqui. Vamos imaginar esse valor por mês. Aí vocês pensam comigo, em razão do fato das horas extras terem natureza salarial, esse empregado deixou de receber a diferença nas verbas contratuais. Ou seja, o FGTS dele de 8%, ele não recebeu sobre esse valor aqui, ó. Então faltou o pagamento de R$25,80. O 13º dele no final do mês, ele deixou de receber esse valor, porque integra no salário, tá? Sobre as férias que ele recebeu, por exemplo, vencidas, ele tinha que ter recebido esse valor mais 1/3, né? Mais R$107. Então ele deixou de receber também esse valor, tá? E sobre o DSR, pessoal, o DSR geralmente, o que os contadores fazem? Eles, em vez de ficar fazendo aquela conta lá, apurando os dias úteis, os dias não úteis, geralmente eles multiplicam por 0,20, né, que seriam as diferenças aí nos descansos semanais remunerados de R$64,50, vezes os meses que ele trabalhou, tá? Então é um cálculo que a gente chama de reflexo sobre as verbas contratuais e, além disso, tem sobre as rescisórias, que ainda entra, por exemplo, a diferença no aviso pré-indenizado, né, que vai ter essa diferença lá dos 322, e ainda sobre o seguro-desemprego, talvez que ele está recebendo uma parcela menor, até mesmo da multa de 40%. Então vocês vão ter que fazer como se fosse um cálculo dessas verbas contratuais e rescisórias de acordo com essa base de cálculo da hora extra que ele não recebeu, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. E sobre o material que eu coloquei aqui para vocês, fala um pouco sobre esse divisor, ó. A 431 fala do divisor de 200 horas, que eu disse de segunda a sexta. A súmula 60 fala da integração do adicional noturno para depois calcular as horas extras. Aqui a 139 fala que o adicional de insalubridade integra o salário para todos os efeitos legais, ou seja, o empregado ganha R$1.000 e 300 de insalubridade, vai integrar os 300 nos 1.000 para depois calcular a hora extra. A base de cálculo da hora extra vai ser R$1.300, tá bom? Que mais, pessoal? Sobre a hora aqui do comissionista, fala que tem que apurar a média. Então são súmulas que eu separei aqui para vocês lerem, tá bom? Lerem e depois chegarem à conclusão de como fazer esse cálculo, tá? E outra coisa, pessoal, aquela situação de tempo necessário para deslocar até o serviço, a princípio a reforma trabalhista acabou com a situação, tá? Hoje não é computado mais quando a empresa fornece o transporte público, né? Ou quando o local da empresa não tem acesso ao transporte público. Antigamente contava como jornada de trabalho, hoje não conta mais, tá? E os atrasos lá permanecem aquela carência de 10 minutos de atraso para não ter prejuízo, nem contar na jornada de trabalho. E tenho curiosidade aqui sobre o artigo 62. Ele traz aqui empregados em regimes aqui que não entram nesse regime jurídico do capítulo das horas extras. E quem são eles? Quem exerce atividades externas, gerentes, empregados em regime de teletrabalho, tá? Pessoal, nesses casos aqui, o que acontece? Tem situações que, mesmo não sendo abrangidos, eles conseguem o reconhecimento deste direito na Justiça do Trabalho. Exemplo, quem exerce atividade externa. Se essa pessoa comprovar
perante o juiz que é controlado de alguma forma por GPS, por meio de controles, de pedidos, ou até mesmo por sistema de celular que hoje existem, ele consegue sim, perante a Justiça do Trabalho, dizer que faz horas extras e pleitear essas horas extras. Tá? Então tem que ver o caso concreto. Em relação ao gerente, pessoal, tem duas situações que a gente tem que observar, se ele realmente tem um cargo de gestão ou não. Tá? E como que a gente avalia isso, pessoal? Se esse gerente tem possibilidade de contratar alguém, se tem possibilidade de dispensar alguém, se tem o poder diretivo de aplicar as sanções administrativas, porque se for aquele gerente que parece empregado igual aos outros, ele geralmente não está afastado de receber horas extras, tá? E ainda tem um parágrafo primeiro desse artigo, pessoal, do 62. Olha o que ele fala aqui. Vou ler junto com vocês aqui. Sobre o inciso 2. O salário dele, para ser considerado cargo de confiança, tem que ter aqui, não pode ser inferior a 40% do salário que ele tinha antes de ser promovido, né? Então, por exemplo, se ele ganhava R$2.000, essa gratificação de função tem que ser no mínimo de 40% para ele já ter essa gratificação de função, tá? Para ser considerado também gerente. E tem o regime teletrabalho, que é aquele que está na moda hoje em dia aí, né? Pessoal de quarentena, que é o pessoal que trabalha home office, em casa, e que o empregador geralmente cobra a produtividade dele, tá bom? Mas por meios da tecnologia em si, né? Geralmente empregados que não precisam estar presentes na empresa, tá? Então, se ele trabalhar lá 10 horas por dia, em tese, ele não teria direito à hora extra. Aí vem a mesma situação, exceto se ele comprovar que acontece de forma habitual a extrapolação da jornada legal, beleza? Então, pessoal, esse material ele fala sobre tudo isso. Tem a situação aqui também que eu trouxe para vocês, que nem sempre a hora de trabalho é contada de forma cheia. Como assim, professor? Tem a situação de sobreaviso e de prontidão também. Sobreaviso, só para diferenciar aqui com vocês, o empregado fica em casa aguardando ordens ou a demanda de algum serviço. Ele pode ficar até 24 horas em casa aguardando essa demanda de serviço, e quando ele está durante o sobreaviso, ele recebe 1/3 da hora normal, porque nem sempre ele vai colocar a mão na massa como deveria, ele fica ali naquela retaguarda ali, né, sobreaviso. Ele não vai viajar, ele não vai, né, ir muito longe, ele tem que ficar esperando essa ordem durante 24 horas. Agora, prontidão não. O que acontece na prontidão, pessoal? Esse empregado ele já fica no próprio trabalho, tá? Ele fica no máximo num plantão aqui de 12 horas, e nestes casos ele recebe 2/3 do salário hora, que é o caso, por exemplo, desses condomínios grandes que tem ali o pessoal da manutenção. Eles ficam lá aguardando um problema acontecer, mas se não acontecer, eles estão lá de prontidão, mas dentro do condomínio, tá? Aí eles têm uma hora reduzida, que aí vão ter que achar o valor da hora e depois achar 2/3 dessa hora, tá bom? No final aqui tem uma tabelinha dos intervalos, que são aquelas situações que o empregado tem que ter de descanso, né, para se recuperar daquela jornada de trabalho. Então, como eu disse para vocês lá em cima, até 4 horas não tem, mais de 4 horas até 6, 15 minutos, e mais de 6, 1 hora e no máximo 2, vai depender do contrato de trabalho, tá? E aqui tem algumas jornadas diferentes para vocês entenderem que nem todas se aplicam àquela situação de 8 horas diárias e 44 semanais. Beleza? Desculpa aí se eu falei muito rápido, mas eu creio que vocês vão estudar esse material aqui e vão, né, ler os artigos, entender melhor como funcionam os bancos de horas para compreender essa disciplina. Ok? Então, um forte abraço, se inscrevam aí no canal e até a próxima aula.